Boa tarde a todos. Eu estou aqui a representar a professora Manuela Veríssimo, que deveria estar aqui a representar, mas está doente e, portanto, não podia estar aqui presente, e então ela pediu-me ser eu a apresentar, já que eu conheço de alguma forma o orador e, portanto, que eu poderia fazer. Para aqueles que não conhecem o Leonel Garcia Marques, ele é professor na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Psicologia, e é professor em Psicologia Social, mais concretamente na área de Cognição Social. O Leonel é capaz de ser um dos psicólogos, ou se não o primeiro psicólogo em Psicologia Social que trabalhou na área de Cognição Social, e por isso a maior parte das pessoas que hoje em dia trabalham em Cognição Social no nosso país estão de alguma forma, direta ou indiretamente, ligadas a eles, porque fizeram doutoramento com ele ou de alguma forma trabalharam com o seu laboratório. Tendo este papel dentro da cognição social no nosso país, também o tem ao nível internacional, sendo convidado para vários journals que são topos na área e, portanto, vão encontrar o nome dele como Associate Editor ou Editor do European Journal of Social Psychology, no Personality and Journal Psychology Bulletin, no Perspective of Psychological Sciences, no Psychological Review e entre outros. Para além de pertencer a várias outras, a estas associações internacionais e ter colaboração com universidades, principalmente nos Estados Unidos, mas muito na Europa. Esteve à frente daqueles que conhecem do programa da ESCOM, em que nos levou alguns de nós, se calhar alguns estão aqui, mas se calhar não, mas alguns dos vossos advisors, se calhar, a integrar equipas na Europa com o programa ESCON, onde se desenvolveu equipas dentro da área da cognição social. Portanto, há quem diga, eu sou um bocado biased, mas não sou eu que disse pela primeira vez e, portanto, estou a repetir palavras de outras pessoas, que se há um pai da cognição social em Portugal será o Leonel. Mas, para aqueles que não conhecem, o Leonel não trabalha só em cognição social, ele foi professor de epistemologia durante alguns anos na própria Faculdade de Psicologia e tem sempre interesse em ciência e no que está por detrás do conhecimento científico. E, portanto, tem sempre este pezinho dentro da filosofia da ciência e a perceber quais são as questões que definem o que é e o que não é ciência, e hoje em dia sendo uma das áreas mais importantes para nós lidarmos com toda a pseudociência que por aí anda, que eu acho. Portanto, nada de como passar a palavra para nos esclarecer aquelas coisas que nós não temos tempo para ler e nos informar, e que é muito necessário qualquer investigador destas áreas conhecer. Portanto, obrigado, Leonel, por partilhar estas ideias connosco. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Se conseguimos ser nisto como deve ser, estamos bem. Portanto, hoje eu vou falar sobre a diferença entre ciência e pseudociência. Do ponto de vista técnico, é chamado problema da delimitação entre ciência e pseudociência e já existe desde o princípio do século XX. Não tinha talvez a urgência que tem hoje, porque a pseudociência tem-se espalhado por sítios inimagináveis, com consequências inimagináveis. De um certo modo, ao mesmo tempo, apesar de ser importante distinguir entre ciência e pseudociência, nós até parece que temos a expectativa que vai ser muito fácil discriminar ou delimitar uma da outra. No entanto, muito do que se diz da pseudociência se pode aplicar à própria ciência. E quando se estuda a filosofia da pseudociência, fica-se um pouco assustado, porque muitas vezes conseguimos arranjar exemplos que se aplicam a nós próprios. Mas a pseudociência causa morte e doença. Por exemplo, a célebre história que a vacina contra o sarampo provoca o autismo. O sarampo tinha sido praticamente erradicado e voltou depois destes falsos estudos. Aliás, já o indivíduo que fez os estudos já foi preso, etc. Mas o que é facto é que continua a haver. O sarampo voltou em força e, se calhar, agora com mais força, com o Robert Kennedy no governo dos Estados Unidos. Outra coisa extraordinária é
cerca de 2/3 de americanos, em estudos que vão sendo renovados, acreditam em coisas desde fantasmas, demónios, a leitura da mente, do Bigfoot, etc. Portanto, a astrologia. Portanto, há um número, é superior a 50% no país mais poderoso do mundo. É um pouco assustador. Também é interessante que Estado a Estado se tem que lutar para conseguir dar a teoria da evolução de Darwin sem ter que dar a pseudociência correspondente, ou seja, o chamado design inteligente. Antes era o criacionismo foi considerado não ciência em tribunal e, portanto, eles fizeram uma coisa excelente, foi só mudar o nome e cá estão eles outra vez. Mais uma vez, na atual administração do Trump, a pessoa que está à frente da educação supostamente foi uma coordenadora de uma rede, de uma associação de luta livre americana e que a principal missão é dar mais autonomia aos Estados. Portanto, estamos a ver isto a acontecer cada vez mais. Além disso, no World Economic Forum, recentemente este ano, a informação falsa, as teorias da conspiração e a pseudociência foram considerados no Global Risk Report como o risco número 1 para o desenvolvimento mundial nos próximos anos. Portanto, só para perceber a dimensão deste problema que existe neste momento. Ainda por cima, o que é curioso é que o prestígio da ciência faz aumentar a pseudociência. Se é verdade que a educação científica serve um bocado como proteção de crenças não fundadas, de pseudociência, ao mesmo tempo, a referência à ciência convence mais as pessoas desde que tenham uma aparência científica, mesmo as pessoas que têm fé na ciência são mais convencidas por apelos pseudocientíficos, porque as pessoas têm dificuldade em discriminar, o problema é esse. Portanto, critérios de limitação. De antes era muito fácil discriminar, aos milhares de anos, era muito fácil discriminar entre o que era ciência e não ciência. Era só discriminar entre o que era conhecimento verdadeiro e conhecimento falso. Portanto, era a doxa, que era o senso comum, e a episteme, que era o conhecimento verdadeiro. Mais tarde, Aristóteles definiu, e assim se manteve durante 2000 anos, o conhecimento como crença verdadeira justificada, e mais uma vez a ideia é que a ciência é a única que nos permitia construir crenças verdadeiras justificadas, enquanto as outras disciplinas não. Enfim, só isto em si dava uma conferência interessante. Mais tarde, no princípio do século XX, o Círculo de Viena propôs que só fossem científicas aquelas teorias ou aquelas abordagens que fossem testadas em relação à realidade. Ou seja, que fosse possível saber se eram verdadeiras ou falsas. Mais ou menos na mesma altura, o Popper mostrou que nenhuma teoria podia ser demonstrada como verdadeira, nenhuma teoria é verificável, a verificabilidade de uma teoria é um erro lógico e propôs o critério da refutabilidade. No entanto, mais tarde, também se verificou que a refutabilidade de uma teoria não é uma questão lógica, é uma questão que tem que ver com o processo, porque cada teoria é sempre testada em hipóteses empíricas, mas com o auxílio de hipóteses auxiliares sobre as condições em que são feitos os estudos. E, portanto, quando uma teoria, ou quando as previsões de uma teoria não se verificam, isso não quer necessariamente dizer que as teorias estarem erradas, pode apenas querer dizer que as condições iniciais não eram aquelas de se esperar. O Kuhn teve uma ideia diferente. Ele dizia que a ciência, pelo contrário, aquilo que era característico, era uma visão do mundo que tinha alguns elementos, tinham exemplos que eram tomados em substituição de teorias, tinham crenças acerca do mundo, metafísicas acerca do mundo, e tinham determinadas generalizações matemáticas que eram usadas pelos membros desses paradigmas. Isso era diferente da não ciência. Curiosamente, não parecia ser diferente da arte, porque o Kuhn pediu emprestado esta ideia do Gombrich, que é o Gombrich definiu assim os paradigmas da arte. Em segundo lugar, há outro problema, é que isto se aplicava a um certo período histórico, a uma certa disciplina histórica e não a muitas outras disciplinas que hoje em dia existem. Em segundo lugar, depois a seguir tivemos o Lacarte, que
tentava mais ou menos juntar o Kuhn e o Popper, dizendo que é preciso um programa progressivo de pesquisa. Claro que a refutação não é automática, mas cada vez que nós impedimos a refutação invocando condições particulares em que a investigação foi realizada, então temos a obrigação de examinar essas condições particulares e torná-las parte da teoria. Se o não fizermos, o nosso programa de pesquisa pode ser considerado regressivo e, nesse caso, não é científico. Mais uma vez, uma questão que se põe aqui é porque é que isto não é uma questão temporária, não é uma coisa que acontece uma vez para sempre, e, nesse caso, o critério de que é ciência ou não ciência é só uma questão temporária que pode mudar a qualquer momento. O naturalismo metodológico, Plantinga defende mais recentemente que a grande questão é não fazer recurso a explicações sobre entidades supernaturais. Mais uma vez, o que é o problema é que são consideradas entidades supernaturais agora, não é o que era há uns tempos atrás. Por exemplo, a teoria da gravidade implica causalidade à distância, coisa que, segundo os padrões antes de Newton, era impensável. As redes de Maxwell também implica causalidade à distância, que era considerada uma espécie de voodoo antes dele, e, portanto, não é aquilo que hoje se considera naturalismo metodológico, pode não ser lá amanhã, ou melhor dizendo, aquilo que se considera supernaturalismo ou recurso a explicações supernaturalistas podem ser consideradas naturalistas amanhã. Loudon, finalmente, o Larry Loudon diz: todos os critérios falharam. Ou seja, em todos os critérios há sempre uma crítica radical e, portanto, não vale a pena tentar discriminar entre o que é ciência ou não ciência, só se pode julgar isto caso a caso. Bom, nós temos aqui um certo problema, e esse problema destes critérios de limitação faz lembrar outro filósofo, que é o Roderick Chisholm, que é um dos maiores filósofos do século XX, filósofo do conhecimento, e que ele, como tantos outros filósofos, como o Popper e outros, fizeram a carreira à custa de um filósofo desconhecido, que é o sexo dos empíricos. E, portanto, a grande questão que o Chisholm fez, colocou, foi esta: o problema do critério. E o problema encerra-se nestes dois pares de perguntas: o que sabemos, qual é a extensão do nosso conhecimento, como decidir se o sabemos, quais são os critérios do conhecimento. Segundo o sexo dos empíricos, não se pode responder à pergunta A enquanto não se tiver respondido à pergunta B, e não se pode responder à pergunta B enquanto se não tiver respondido à pergunta A. Por conseguinte, segundo o sexo dos empíricos, não se pode responder a nenhuma das perguntas. Não se pode saber o que se sabe, mesmo se souber alguma coisa. Isto é o pensamento cético no seu melhor. É curiosa a resposta a estes dois problemas. Um é de tentar avançar com critério. Talvez então se sabe o que se sabe, mas pelo menos sabemos o que é um critério. Isso é a posição, segundo o Chisholm, chama metodismo. E são filosofias basicamente fundacionais, que tentam arranjar um critério mesmo sem saber o que é conhecimento. Mas, como vimos, todas as propostas de limitação, ou seja, de propor um critério sem antes saber o que é ciência e não ciência, falharam. Mas, como somos capazes facilmente de apontar exemplos de ciência e de pseudociência, todos nós facilmente nos sentimos confortáveis a apontar estes exemplos, podemos, a partir desses exemplos, tentar identificar o critério que os diferencia, os justifica e nos possa generalizar a nossa capacidade de diferenciação a novos exemplos, o chamado particularismo, segundo Chisholm. Ou seja, nós não sabemos exatamente qual é o critério para a nossa decisão, mas pelo menos conseguimos encontrar bons exemplos de uma coisa e outra. Mas, antes de obter tal critério, como garantir que alguns exemplos não correspondam a classificações inconsistentes, apesar de serem intuitivas, ou que diferentes critérios se apliquem a diferentes exemplos. Este problema, portanto, nós nunca nos livramos dos céticos, não há hipótese absolutamente nenhuma, mas levou a uma reavaliação do problema por um filósofo americano com o nome italiano Massimo Pigliucci, que diz que o problema do critério de marcação está, em parte, na sua suposta natureza aristotélica. Portanto, os conceitos, do ponto de vista aristotélico, definem uma classe, existe um critério de inclusão, ou um conjunto de critérios, que, em conjunto, são suficientes e cada um por si é necessário para a inclusão
de um exemplo ou de um exemplar nessa categoria. No entanto, nós, humanos, não funcionamos nada com exemplos desse tipo. Só para vos dar um exemplo, mesmo um tem uma definição à prova de bala. Parece mesmo critério necessário suficiente e evidente. Conceito de número primo. O número primo é um número que só é divisível por si próprio e pela unidade. Ótimo. Por exemplo, o número 2. Toda a gente concordará que o número 2 é um exemplo de número primo esquisito. Enquanto o número 7 é um número primo muito mais prototípico. E, no entanto, reparem que os dois passam claramente o critério aristotélico. Quer dizer, a busca de um conjunto de critérios, que conjuntos sejam necessários e suficientes para a demarcação entre ciência e pseudociência, deve ser pensado de forma Wittgensteiniana, que foi quem fez a crítica a este conceito aristotélico, ou seja, como alicerçando-se numa estrutura difusa de parecências de família. De facto, existem exemplos de mais difícil classificação do que outros e nem todos os critérios aplicam-se a todos os exemplos. Certos empíricos tinham razão. Por exemplo, quando nós pensamos numa definição de jogos, há jogos de todo o tipo e é muito difícil achar um critério que seja necessário e suficiente para considerar uma coisa como um jogo ou um conjunto de critérios que se aplica a todos os jogos. Há jogos onde se ganha, onde se perde, há jogos que se joga em equipa, há jogos onde se joga sozinho, há jogos em que o acaso tem um componente enorme, há jogos em que o acaso não tem componente absolutamente nenhum, enfim, há toda a espécie de jogos. Existem características e, digamos, quanto mais destas características um objeto tem, um sistema tem, mais próximo é de se poder considerar um jogo. Mas nenhum deles tem todas as características que estão presentes em todos os jogos. Por isso, o Pigliucci defende que existe uma fronteira difusa, como nos conceitos wittgensteinianos. Ou seja, existem bons exemplos do que é ciência e do que é ciência, e depois existem conceitos ou disciplinas que estão ali na fronteira, que são maus exemplos de uma coisa ou de outra, e que são menos conceituais a sua atribuição. Portanto, ele mostra aqui esta dimensão, que vai de pseudociência até de ciência estabelecida. No meio está as ciências soft, e antes está a proto ou quase ciência. Portanto, como vê, aqui não há tudo ou nada, há aqui uma graduação. Como vemos, em pseudociência está o design inteligente, que é uma boa, a astrologia, ninguém discute, a negação do HIV, ou a negação nesta altura que ele escreveu isto, agora já há mais dedicações. Mas depois assistir, por exemplo, a protociência, a história científica, a psicologia evolucionária, que não é bem uma ciência, na medida em que falta o registro fóssil, que é uma coisa que outra biologia evolutiva tem. A física de partículas, também é uma protociência, porque não é testável, isso é uma coisa extremamente curiosa, mas isso é outra coisa. O SETI, são as tentativas de comunicar com seres inteligentes de outros planetas. E depois as ciências soft, a sociologia, a psicologia e a economia. E as ciências estabelecidas. Portanto, a biologia molecular, a biologia evolutiva, a ciência climatérica, a física de partículas, etc. Portanto, de outra maneira, nós temos que pensar em duas grandes dimensões onde estas disciplinas se classificam, o grau o nível de conhecimento empírico e o grau de compreensão teórica dos fenómenos que a disciplina trata. Como vemos, portanto, a psicologia, por exemplo, já acumulou muito conhecimento empírico, mas do ponto de vista das teorias ainda está num nível mais ou menos incipiente. Por exemplo, a física das cordas está num nível de compreensão teórica enorme. Não vejo que esteja discutível, não sei se concordo muito com isso, mas pelo menos do nível de conhecimento empírico tem um nível baixíssimo, ainda não se sabe bem a que é que aquilo se pode aplicar exatamente, e, portanto, existem aqui todos estes exemplos em várias zonas. De certa maneira, podemos dizer que quanto mais atributos dos listados abaixo, mais característicos seriam o domínio do estudo. Quanto menos destes atributos, menos característicos seria, e, portanto, temos assim um critério wittgensteiniano entre ciência e pseudociência.
Portanto, sustentação empírica, como vimos, a fundamentação teórica sofisticada e ciência cumulativa, isto são características da ciência estabelecida, fundamentação teórica refutável em princípio, qualidade e sistematicidade da revisão por pares, são características da ciência estabelecida, heurística negativa, a perder importância, ou seja, cada vez menos encontramos desculpa para não aceitar aquilo que a natureza nos diz sobre a refutação das nossas teorias e, portanto, esta heurística negativa é o termo que Lacan se utiliza para adiar a refutação. Paradigmas exemplares ou experimentos com vida própria são coisas que têm alguma semelhança, mas talvez a adoção de experimentos de vida própria seja aquela que eu acho mais interessante, e a chamada regra de ferro, que é algo que nós vamos ver aos pormenores cruciantes. Há duas maneiras de falar deste critério. Portanto, o novo experimentalismo. O Ian Hacking notou já há muito tempo que havia uma coisa muito interessante relativamente à indução. A indução é uma espécie de escândalo da filosofia e de glória da ciência. E porquê? Porque a ciência tem experimentos. A grande diferença é que a ciência tem experimentos. E esses experimentos podem ter uma vida própria que é independente das teorias de alto nível. Ou seja, um experimento é feito muitas vezes para testar uma teoria, mas depois esse experimento é utilizado mais vezes, adaptado mais vezes com outros fins. De tal maneira, e neste caso, portanto, porque é que a indução é menos prejudicial em ciência do que em filosofia, porque os cientistas têm estratégias práticas para minimizar os erros e instituir a realidade dos efeitos que se encontram sem necessidade de recorrer a teorias de alto nível. Tudo o que nós conhecemos como controle de variáveis, delineamento experimental, a análise estatística, tudo de grupos de controle, tudo isto são formas de, sem recorrer a teorias de alto nível, sem recorrer a crenças metafísicas, estabelecer a realidade e a natureza de um determinado efeito, obtido em laboratório. Existe, por isso, um domínio de conhecimento experimental que pode ser estabelecido de forma fiável, independentemente de teorias de alto nível. Ou seja, toda a gente sabe que determinados efeitos existem, por exemplo, a experiência de Torricelli, mas em psicologia existem muitos. Esses exemplos existem, como, por exemplo, a curva de esquecimento, ou outros, ou o efeito de Savings, ou o efeito de espelho, enfim, há um monte de efeitos assim. Mas o que é característico é as pessoas concordam que a manipulação daquela variável ou aquelas condições produz aquele efeito. O significado pode ser discutível, mas não a existência do efeito. O progresso científico consiste precisamente na acumulação constante do estoque de conhecimento experimental constituído pelas experiências com vida própria. Quer isto dizer o quê? Que os experimentos com vida própria transformam-se em restrições ou benchmarks relativamente aos quais as novas teorias são testadas. Ou seja, não vale a pena testar uma nova teoria sob molho de reconhecimento se essa nova teoria é incapaz de explicar, por exemplo, o efeito de espelho em reconhecimento. Portanto, ou seja, esses paradigmas tornam-se benchmarks que, antes até de serem propostos, tem de se ver se aquelas mapas da estrada, se o trajeto da nova teoria passa e ultrapassa com êxito todos esses mapas da estrada. O progresso da ciência deve então ser avaliado não com uma aproximação à verdade, nós não sabemos onde é que está, mas com o aumento de restrições à fantasia e com o aumento da similitude entre as teorias que passam nos benchmarks. Ou seja, apesar de nós não sabermos se nos estamos a aproximar da realidade ou não, o facto de todas as teorias propostas têm de ser capazes de passar por estes benchmarks fazem com que as teorias tenham que aumentar a semelhança entre si. E, portanto, a certa altura, nós não sabemos qual das teorias é verdadeira, mas sabemos que ou foi Homero de escrever a Odisseia ou outro grego com o mesmo nome. Ou seja, não nos interessa o que é a verdade, sabemos que há um ballpark ali, onde há uma série de teorias que diferem em detalhes e vão sempre diferir em detalhes, mas se calhar não são assim tão importantes como isso. Portanto, isto é característico da ciência e não da pseudociência. Uma proposta recente do Michael Stevens, chamada The Knowledge Machine, é uma proposta muito interessante e que ele nos diz o seguinte.
O Aristóteles, por exemplo, dizia: só merecem crédito as teorias cujas afirmações estiveram de acordo com os factos observados. Toda a gente concorda com isto. Isto tem mais de 2500 anos. A pergunta é: porque é que então o Aristóteles não inventou a ciência moderna? O que é que lhe faltou? Vamos dar um exemplo para perceber qual é a diferença entre Aristóteles e a ciência moderna. E é um exemplo que eu digo já, não é nenhuma glória da ciência que eu vou trazer aqui uma bandeira de glória, um grande... Não é, mas demonstra bem o que é a ciência. Em 1915, Einstein propôs uma nova teoria de gravitação, a teoria geral da relatividade. Mais concretamente, até disse que não havia gravidade, que a gravidade era um efeito secundário. Segundo Newton, os corpos celestes com dimensões consideráveis curvavam o espaço. Tinha um efeito de curvatura do espaço. Isso fazia com que todos os corpos que passassem por eles continuavam em linha reta, essa era a lei do movimento uniformemente acelerado, mas num espaço curvo. E por isso parecia que se estava numa órbita. E mais que isso, a própria luz se curvava quando passava se parecia curvar, ela continuava em linha reta, mas porque o espaço tinha-se tornado curvo, ela parecia curvar-se. Newton, ao princípio, não se via maneira pela teoria de Newton, de prever que a luz pudesse sofrer efeito da gravidade. Mais tarde, pôs uma hipótese, muito depois de Newton, mas, no entanto, seja como for, está lá a acontecer um desvio mínimo e a teoria de Einstein previa um desvio muito maior. Quando é que isso se podia ver? Quando um corpo de grandes dimensões, perto da Terra, de alguma maneira ocultava o Sol e permitia-nos ver se a luz do Sol sofria algum desvio ou não nessa altura. Isso acontece, evidentemente, nos eclipses. Tentaram em vários eclipses, a história não é logo gloriosa, tentou-se várias vezes, não se funcionava, até que Eddington finalmente teve aquela expedição fantástica que foi a São Tomé e Príncipe, mais concretamente à Ilha de Príncipe, e a parte da equipa e outra parte da equipa foi para Soler, no Brasil. Portanto, de manhã havia o tal eclipse, estes dois sítios a visibilidade era perfeita, os recursos eram os melhores que havia na altura, eles levavam telescópios para Príncipe, mas para o Brasil desmontaram alguns dos telescópios que estavam em Greenwich, na estação de Greenwich, e levaram os telescópios astrográficos, ou seja, são telescópios de propósito para tirar fotografias do céu. Só havia em Greenwich na altura, eles montaram os telescópios e levaram parte desses telescópios para o Brasil, e então eles registaram durante o eclipse a posição dos astros, que é isso que refletiria o desvio da luz. A diferença dos ângulos era uma coisa que na fotografia era de cerca de milímetros, e os resultados foram... Ou seja, para Eddington teve um grande azar, o Príncipe estava muito enevoado e, portanto, aquelas nuvens faziam com que a luz fosse defletida por outras razões, não aquela razão teórica. Portanto, olhando só para aqueles dados, aquilo parecia que quem tinha razão era Newton. Mas o Eddington disse: não, está aqui um problema, eu vou rever estes dados, e demonstrou com uma correção que, na verdade, aquilo que acontecia dava razão a Einstein. E o que é que aconteceu em Soler? Bem, em Soler foi pior ainda, porque os melhores telescópios, isto não lembra ninguém, tinham espelhos, mas isto não havia problema nenhum, porque estes telescópios, que eram de propósito para tirar as fotografias à noite, tinham espelhos, mas os espelhos de manhã aqueciam. E como aqueciam, provocavam distorções nas imagens. Mais uma vez, os melhores telescópios, aqueles levados de Greenwich, foram aqueles que não deram absolutamente nada, deram resultados muito, muito confusos. Os telescópios mais pequenos e mais rudimentares, em Soler, esses foram os únicos, sem maior correção, deram razão ao Einstein. Mas o que aconteceu aqui? Os dados foram todos apresentados no artigo do Eddington. Todos.
Há uma tabela que eu não consegui porque eu não tinha em PDF. Há uma tabela que estão lá todos os dados, todos os ângulos, etc. E porquê é que isso é importante? É importante porque, portanto, isto é contar a história, mas o que é importante porque todas as medidas obtidas foram escrupulosamente transcritas. E não houve discussões. Houve, portanto, aquilo que foi obtido, quais foram as correções que foram feitas e abriu-se a discussão por pares. Portanto, a conclusão que aquela teoria refutava a teoria, aquele experimento refutava a teoria de Newton, foi uma conclusão a que chegou depois. No entanto, seja como for, aqueles dados estavam abertos para a interpretação e ainda recentemente esses dados foram outra vez discutidos. Portanto, isso é que é interessante. Os dados foram outra vez discutidos passados dezenas de anos. Aristóteles não teria pensado em esses lugares para estudar tais diminutas magnitudes. Antes preocupar-se-ia com ocorrências, qualquer pessoa podia facilmente encontrar no mundo corporeiro, os exemplos que ele dá são mesmo disso. Os diferentes grosseiros das balas, dos cometas, dos astros, etc. Além disso, não se limitaria a factos observáveis ou a mensurações precisas, mas incluiria, inevitavelmente, na sua demanda pelo conhecimento, argumentos filosóficos ou outros. Mas o que leva os cientistas a perseguir e a transcreverem escrupulosamente tais minúcias? Esta é a regra de ferro, no sentido de que, ao publicar argumentos a favor ou contra uma hipótese, apenas a evidência empírica pode contar. Ou seja, o único tipo de argumento permitido nos órgãos oficiais de comunicação da ciência é aquele que avalia uma teoria de acordo com a sua capacidade de prever ou explicar os factos observáveis. Ou seja, aqueles que não são revistas de divulgação, não são revistas de revisão de texto, aquilo que é essencial na ciência, e quando se fala em publicação é nos artigos empíricos com revisão por pares, e, curiosamente, esses artigos tendem a ser pouco contaminados com opiniões. Os cientistas têm muitas opiniões, publicam muitas opiniões, dão muitas entrevistas cá fora, mas os artigos continuam a ter esta característica. Por exemplo, é curioso, sobre cientistas com muitas opiniões, toda a gente conhece Newton, o cientista, mas não sei se vocês conhecem Newton, o alquimista. Newton, o alquimista, era um dos maiores alquimistas do seu tempo e defendia, portanto, a procura do ouro da pedra filosofal e essas conversas todas. E, portanto, o que é curiosíssimo é que não misturava as duas coisas de maneira nenhuma. Uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa. A regra de ferro estipula que a beleza das ideias, a plausibilidade dos argumentos ou a consistência filosófica não podem desempenhar qualquer papel na discussão científica, ou pelo menos na discussão científica oficial escrita. Tal parece estranho, mesmo irracionalmente tacanho. Acontece, porém, que o processo da ciência na produção de conhecimento deve-se em grande medida a uma espécie de cegueira deliberada, uma insistência irracional para que os inquiridores da natureza não considerem nada para além dos factos observados. Pode-se dizer como é que chegou a este ponto, quando a maior parte dos cientistas faziam outras coisas, tinham crenças, eram filósofos, etc, etc. Uma razão para isto talvez fosse esta. Ou seja, houve embates entre a ciência e a religião com um resultado muito duvidoso para os cientistas em causa. E, portanto, uma maneira de haver um compromisso entre ambos era deixar as interpretações e as filosofias para a religião e os factos observáveis para os cientistas. Isto, curiosamente, foi, em princípio, diria eu, concebido para ajudar a religião, ajudou mais a ciência do que a religião, é curioso. E há aqui esta história magnífica, desculpa, desta banda desenhada em que o Napoleão perguntou ao Simon Laplace: então, mas no seu sistema cósmico não vejo aqui qualquer papel para Deus. E o Laplace respondeu: ainda não vi necessidade dessa hipótese. E critérios negativos, do lado da pseudociência. Repara que temos sempre a olhar para o que é que a ciência tem de diferente da pseudociência. E o contrário. Será que encontramos alguma coisa do lado da pseudociência que seja diferente da ciência? Ou seja, aqui temos os chaves, estes chapéus tinfoil hats, que em princípio defendem das radiações magnéticas.
Bom, o Budry, que é o Martin Budry, é um filósofo que estuda a pseudociência e propôs, ele aliás chamou a atenção para uma definição interessante, uma meta-definição de pseudociência, que ele cita o Anson. E o Anson diz que trata-se de matemática tipicamente incluível nos domínios da ciência em sentido amplo, não tem habilitação epistémica, ou seja, não há razões empíricas para suportar estas reivindicações empíricas ou teóricas, mas faz parte de uma doutrina cujos principais proponentes tentam dar a impressão que a sua abordagem, a sua teoria tem essa habilitação epistémica. Ou seja, grande parte daquilo que é pseudociência é a imitação. Ou seja, malucos a dizer maluquice há muitos, mas malucos que fingem de ser cientistas são de uma espécie diferente. Alguns são mesmo. Aliás, na natureza isto já existe, não é? Portanto, toda a gente conhece o mimetismo, em que os animais acabam por mudar as suas características físicas para melhor terem esconderijos, ganhar esconderijos na natureza, mas há uma forma de mimetismo especial, que o Paulson chamou apostomatismo, onde os animais imitam-se uns aos outros. Por exemplo, as cobras que são venenosas produzem veneno e têm cores muito evidentes, porque é um bom negócio entre as cobras e os seus predadores. Porque os predadores não vão atacar as cobras, porque sabem, devido às suas cores de aviso, que elas são venenosas e, portanto, é boa ideia não as atacar. O mesmo acontece, por exemplo, com as rãs, que têm aquelas cores super distintivas. E, ao mesmo tempo, o custo metabólico de produzir o veneno, de gastar o veneno, é poupado para estes animais. Um negócio ainda melhor é aqueles que utilizam esta estratégia de apostomatismo. Ou seja, sem produzir veneno, sem ter o custo metabólico de produzir veneno, têm as mesmas cores dos outros. E, portanto, os predadores também não as comem. Digamos que o que acontece com a pseudociência é isso. Ou seja, sem ter o trabalho empírico, desfastam-se de pseudociência para ganhar toda a reputação e todo o seu prestígio social que a ciência tem. Portanto, mas segundo esta concepção, é curioso, a numerologia cabalística, o espiritismo e a cientologia não parecem pretender mimetizar, pelo menos a ciência moderna, se calhar estão a mimetizar a ciência antiga. Por isso não podem ser consideradas, segundo esta metadefinição, propriamente pseudociências. Enquanto que a parapsicologia, o design inteligente e talvez a astrologia, por mimetizar a ciência, podem ser consideradas pseudociências. Martin propôs os seguintes critérios para a identificação de pseudociência: evasão e imunização. As estratégias de imunização são definidas como argumentos ou táticas genéricas que servem, em todos os casos, para proteger um sistema de crenças e é utilizado de forma sistemática pela pseudociência. Pelo contrário, os mecanismos de defesa, também proposto pelo Martins, são mecanismos que se referem a casos especiais. Não são aplicáveis num caso geral, mas apenas a casos do seu próprio domínio de conhecimentos. Ou seja, por exemplo, eu tinha aqui uma boca relativa à psicanálise, tirei-me, não consigo resistir a reproduzi-la, é possível. Em que um dos exemplos em que Freud dizia: muitos daqueles que criticam a psicanálise criticam da mesma maneira que os nossos pacientes recusam as nossas interpretações. É pelos seus mecanismos de defesa. Portanto, ou seja, a própria teoria utiliza a sua, digamos, a sua bagagem para criar obstáculos à crítica e dificultar a crítica. Em algumas pseudociências sofisticadas, conceitos ou hipóteses centrais levam ao que pode ser descrito como uma vida dupla, que é proposto por Scioffi, tendo uma interpretação específica, estrita e emocionante, desde que as observações pareçam estar de acordo com a teoria, mas tornam-se vagas, metafóricas e insípidas sempre que são ameaçadas com evidências adversas ou criticamente investigadas. Um caso destes, por exemplo, é o design inteligente, ou delineamento inteligente. Se alguém diz, mas isto está perfeitamente explicado, como Laplace, não é preciso Deus para explicar isto.
Não, Deus criou as leis naturais. Então, vocês não veem o papel de Deus aqui, porque ele exprime-se pelas leis naturais. Mas quando há algo que as leis naturais não explicam, oh, milagre! Aqui é que se vê Deus. Portanto, resumindo, no caso tem estas duas vidas. O que é extremamente curioso, e quando estava a pensar nisso, pensei, mas isto em ciência existe tanto. Lamento imenso, mas é verdade. E eu vou utilizar isto só um conceito que eu estudo. Há um conceito que é o efeito de incongruência, que quer dizer que a informação que viola determinadas expectativas é melhor lembrado do que a informação que confirma essas expectativas. Em certas condições, é um conjunto de situações, de condições que é preciso enumerar. No entanto, na literatura está cheia disto, quando se generaliza este efeito, quando se encontra uma superioridade na recordação da informação incongruente, mesmo que estas condições não se verificam, se dizem, cá está, o efeito de incongruência. É um efeito muito robusto, se generaliza imenso. Quando, pelo contrário, não se replicam, não se generalizam. Não estão reunidas as condições específicas para o efeito ocorrer. E, portanto, nós fazemos isto sistematicamente. Outro exemplo, por exemplo, são as heurísticas de Tversky e Kahneman, têm 1000 definições diferentes, de várias versões, e quando uma delas se aplica, cá está, confirmo. Quando não se aplica, não era essa. E, portanto, estas duas vidas dos conceitos em ciência é algo parecido com a pseudociência, e temos muito a aprender, porque não temos que evitar a pseudociência, de sermos nós, tornarmos em pseudocientistas. Portanto, mecanismos de defesa. Por exemplo, um dos fundadores da parapsicologia, o Ryan, observava que medidas de precaução contra enviesamentos e comunicação involuntária de informação aos potenciais parapsíquicos podem prejudicar o seu desempenho psíquico. Ou seja, eu até punha um grupo de controle, mas isso prejudica a percepção extrasensorial. É um fenómeno, é extraordinário, mas realmente, quando há grupo de controle, há mais controle sobre a situação e os procedimentos são mais transparentes, os poderes psíquicos se enfraquecem. É um fenómeno a explicar. Portanto, reparem que é a própria bagagem da sua teoria que é utilizada para, neste caso, até impedir as críticas antes que elas ocorram. Os defensores da homeopatia, por exemplo, e das terapias alternativas, sustentam que as empresas farmacêuticas estão a encobrir as evidências da eficácia dos seus remédios naturais, porque isso é contra a Big Pharma. E, portanto, há aqui uma grande ocultação da enorme evidência que sustenta a homeopatia. Vocês sabem, segundo a lei de avogado, se nós pegamos numa dada quantidade de água e temos uma gota de uma substância e dividimos ao meio, fazemos isto 24 vezes, à 24ª vez aquilo é água pura. Os homeopatas dizem que fazem isto 3.000 vezes. Portanto, pelo menos uma coisa é certa, a homeopatia, em princípio, não faz mal, só pode fazer mal no sentido em que nos atrasa a tratar os nossos problemas. Mas é interessante porque isso só acontece, esses êxitos extraordinários, só acontecem, só não conhecemos melhor, porque os químicos ocultam a informação verdadeira. Cá está aqueles que afinal deixem cá, mas portanto já disse, passar à frente. Invenção de desculpas, explicações ad hoc e outras. De acordo com Martins, é mais natural dar às comunidades de investigação uma certa margem de manobra com observações recalcitrantes, quer dizer que não possam ser explicadas pelas teorias, mas não podem continuar a inventar desculpas indefinidamente. É aquilo que Lacan chamava um programa de pesquisa regressivo, ou seja, que haviam sempre outras condições que não se tinham levado em consideração e, portanto, as teorias nunca tinham condições reais de estabilidade. Se as anomalias e aparentes refutações continuarem a acumular, enquanto os teóricos persistem teimosamente em recorrer às estratégias ad hoc, então estamos perante um programa de pesquisa a degenerar em pseudociência ou, segundo Lacan, um programa de pesquisa regressivo. Em si mesmo é fácil isolar uma teoria de todas as refutações possíveis, mas tal será inútil se a probabilidade de obter evidência for também excluída. Ou seja, é relativamente fácil
dizer a minha teoria, isto é uma questão de fé. Isto é uma questão de fé, portanto, quem acredita, acredita, e não há nenhuma evidência que possa alguma vez fazer-me ver a fé. Orestes dizia que creio porque é absurdo. Pronto, se nós formos assim, pode. Mas há um problema. Nunca podemos ter nenhuma evidência empírica a favor da nossa teoria. E sem essa evidência empírica, dificilmente podemos convencer os recalcitrantes. E, portanto, o ideal é criar uma impressão razoável de garantia epistémica. Quer dizer o quê? As ciências, as pseudociências, têm de escapar das evidências adversas e, ao mesmo tempo, buscar as confirmações, mesmo que ocasionais. Daí o cherry-picking de dados, as fontes ou experiências e a imprecisão na delimitação de conceitos e de fenómenos. Portanto, conclusões e apelo à chamada higiene científica. Eu estou a utilizar aqui o termo higiene como Kahneman utiliza no seu livro Notes. Ele diz que quando nós lavamos as mãos, não temos a certeza absoluta que existem bactérias no meio ambiente ou que temos as mãos com bactérias. Mas pelo sim, pelo não, se tivermos bactérias ou outros infectantes ou contaminantes, lavamos as mãos e isso é uma precaução importante. Aqui, em termos de ciência, nós se calhar devíamos lavar sempre as mãos, ou seja, com um detergente adaptado da pseudociência, sabendo, mesmo não tendo a certeza se estamos a utilizar algumas das estratégias da pseudociência ou não, havia conveniência de examinarmos melhor os nossos procedimentos. Portanto, estudar os processos de fabricação de pseudociência é muito importante, é mais fácil reconhecer estes processos, que nós consideramos injustificáveis, mas que do ponto de vista abstrato são iguais a alguns que nós utilizamos a ciência, e ao conseguir reconhecê-los em pseudociência, talvez conseguir exterminá-los em ciência. Outra coisa é dar atenção aos limites de aplicação dos conceitos e teorias, ou seja, existe muita ideia, como eu disse, de quando um efeito, mesmo que imprecisamente parece generalizável a outras condições, aceitamos a generalização como se fosse de graça, como se não tivéssemos que estabelecer as condições empíricas para essa generalização, se tivéssemos a esquecer todos os outros limites que nós conhecemos para as nossas teorias, os nossos efeitos. Mesmo quando nós damos explicações ad hoc, ou seja, quando nós, por exemplo, naquele caso em que os espelhos aqueceram muito e, portanto, atiram os raios de luz na câmara dos telescópios astrográficos. Isso é uma boa desculpa, certo? Uma boa razão para não confiar nos dados. Mas, evidentemente, é preciso olhar para outros telescópios que não tenham espelho. E, portanto, a questão é, todas as nossas desculpas ad hoc que fazemos num dado momento podem ser hipóteses a serem testadas futuramente e até a melhorar ou a simplificar as nossas teorias. Outro princípio é não tornar as teorias em linguagens descritivas demasiado potentes que se tornam muito difíceis de falsificar. Isto é particularmente importante porque nós, aliás, temos uma noção de... Ou seja, nós a posteriori achamos que de determinados resultados, sobretudo aqueles que são explicáveis ou descritíveis por uma teoria, achamos que esses resultados têm uma validade imensa só por esse motivo. No entanto, com isso, podemos estar, se o modelo é demasiado complexo e tem demasiadas alíneas e determinados pressupostos, ele pode tornar-se tão complexo que em nenhuma altura podemos pôr o modelo a teste com todos os seus pressupostos. Porquê? Porque há alguns que temos sempre deixado de lado. Outra coisa muito importante é monitorizar a eficácia da revisão por pares. Se realmente aquilo que distingue um dos critérios é a sistematicidade da revisão por pares entre ciência e não ciência, a nossa revisão por pares merece ser repensada. Merece ser repensada porquê? Porque a ciência foi concebida para um momento, não é uma coisa de massas, e neste momento é. Há uma enorme pressão sobre a necessidade de novos reviewers, novos editores,
Portanto, cada vez essas exigências são maiores e cada vez a qualidade em média da revisão que faz está a baixar. Se baixar suficientemente, vamos nos aproximar da pseudociência. Devemos nos inspirar mais em experimentos com vida própria, ou seja, por exemplo, mesmo quando se estuda a replicação de experimentos em psicologia. Uma coisa que se faz é ver, por exemplo, quais são os experimentos nos últimos 5 ou 10 anos de uma revista e vai-se tentar replicar. Isso é um pouco o contrário que se deve fazer. Se é para estudar os limites dos efeitos, ótimo. Mas se é para ver se se replica ou não, e se é para ver se a psicologia é uma ciência fiável ou confiável, isso é muito mais estratégia. Utilizam aqueles experimentos que estão publicados nos manuais de psicologia, ou seja, alguém desafia a curva de esquecimento, alguém desafia aqueles efeitos de gestão dos manuais de psicologia, tentem replicar esses e vamos ver qual é o nosso nível de replicação. E quando se tenta replicar, a propósito, tenta-se replicar experimentos com vida própria, nós conhecemos os limites desses efeitos, nós conhecemos que esses experimentos não existem para justificar uma teoria, são aceitos por diversos proponentes de teorias. Mais do que o último grito do último artigo que saiu, experimentos com vida própria, mesmo do ponto de vista pedagógico, deviam ser mais utilizados. Portanto, além disso, devemos apostar na ciência cumulativa e não na originalidade ignorante. Isto é, mais uma vez, uma consequência de haver uma grande pressão para a aplicação e até todos os editores dizem, eu já tenho dito às vezes, embora seja mais para projetos, diga exatamente qual é a sua contribuição original. Pode não ser contribuição original, mas pode ser mais um passo em frente, mais um pequeno passo, sozinho não é nada, com todos os outros passos, é isso que faz apostar a ciência. Portanto, é melhor ciência acumulativa e modéstia nas reivindicações, contribuições, em vez de uma originalidade ignorante da história da ciência ou da investigação anterior. Portanto, além disso, devemos usar experimentos cruciais em que hipóteses opostas se confrontam no mesmo experimento, ou seja, o chamado método Forte-Plato, ou experiências altamente diagnósticas. Isso é algo que está totalmente ausente na pseudociência, ou seja, nunca há hipóteses de confronto, quando muitas hipóteses de confronto são hipóteses da ciência. Isso existe, por exemplo, em design inteligente. E utilizam, fazem aquela confusão lógica entre contrários e contraditórios. Quando uma coisa é contraditória, então a negação dessa coisa é igual ao contraditório. Portanto, se há a verdade, então não há também a verdade. Os contrários não. Como dizia o Almeida Bruno, que era um cómico português, estavam dois políticos a discutir e um dizia que o outro estava errado e o outro dizia que ele estava errado. Ele perguntava-se, não, Almeida Bruno está aqui ao ouvido, quem é que tem razão? Ele diz, tem os dois razão. Os dois razão. Ele tem razão quando isto você não tem razão. Você tem razão quando isto ele não tem razão. Portanto, neste caso, os contrários podem ninguém ter razão. E, portanto, não é pelo facto, por exemplo, no design inteligente encontrarem uma omissão, uma lacuna no conhecimento biológico, que por isso se deve reforçar o apoio ao design inteligente. Pelo contrário, duas hipóteses se aplicam ao mesmo experimento, em competição, baseados ou não em diferentes abordagens, é uma ideia mais útil. Finalmente, o último apelo que eu queria fazer é pensar em programas e processos. Não há racionalismo instantâneo. Ou seja, ao contrário do que se pensava antes, ou seja, que sabendo lógica podíamos saber quais eram os critérios que diferenciava ciência e não ciência, isso não existe. E mesmo em termos de demarcações, não há demarcações instantâneas. Nós temos que observar o desenvolvimento de determinadas disciplinas. Aquelas já têm uma história consistente, se calhar não é preciso, mas as novas propostas que existem. Mas isso não nos garante de maneira nenhuma que possamos chegar a uma conclusão sem diálogo, sem debate, sem crítica. Portanto, não há racionalismo ou racionalidade instantânea, tal como não é possível estabelecer demarcações instantâneas. É isso.